Rapaz, eu acordei hoje levando um susto. Dólar a R$ 6,12. Que história é essa? Vamos esclarecer esse assunto durante esse vídeo. O Trump ganhou as eleições americanas e como é que fica o mercado? Como é que fica o nosso querido Bitcoin? Vamos falar sobre esse assunto. Te convido a assistir até o final para você não perder nada. Grandes oportunidades podem estar chegando. Assiste até o final. Depois não venha falar que eu não avisei, beleza? Antes, um convite rápido para você conhecer a Insider. Tá rolando a Black November, peças com até 40% de desconto. Tô aqui como sempre com a minha Tech T-shirt. A original é a da Insider, aquela que não desbota, aquela que desamassa com o próprio calor do corpo, chega a andar com camiseta amassada. E o melhor, nesse verão que tá chegando, a Tech T-shirt, ela tem uma excelente troca de temperatura. Então você não vai ficar com aquela sensação de abafado. É muito legal. Conhece que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem peças femininas e também tem peças masculinas. Usando o cupom PELISSAROBF com os descontos que já estão no site, somados, eles podem chegar até 40%. Então aproveita essa Black Friday da Insider e tá rolando frete grátis. Além do descontão, tá rolando frete grátis e você pode, caso você precise, fazer a troca das peças também sem custo algum. O link tá na descrição, aproveita a Black November da Insider e não esquece de usar o cupom PELISSAROBF. PELISSAROBF é o cupom. Muito bem, pessoal. O Trump ganhou as eleições americanas e, com isso, podemos ver algumas mudanças aí em 2025 na geopolítica, na macroeconomia como um todo. O nosso foco aqui é falar de investimentos, falar de macroeconomia. Então, por exemplo, o Trump prometeu ali acabar com os ilegais, vai mandar embora os ilegais. Será que é uma promessa de campanha ou ele vai cumprir isso de fato? Porque isso poderia afetar a inflação, a mão de obra lá nos Estados Unidos e tudo mais. O americano não quer botar a mão no serviço braçal, por exemplo. O imigrante tem um papel importante nisso. Então será que ele vai cumprir as promessas de campanha ou só foi aquele bafafá? O Trump também prometeu a taxação para, por exemplo, a China. Isso poderia também, com esse protecionismo, elevar a inflação e prejudicar os emergentes. Então nós temos que entender este cenário complexo e acompanhar de perto as canetadas que o Trump vai fazer, porque isso pode afetar tanto os nossos investimentos, de maneira geral, aí, porque afeta o mundo inteiro. Então, nessa semana, pessoal, após essa definição de taxa de juros, Bitcoin está super animado, né? Aí, porque o Trump é pró-cripto. Agora o mercado se volta para a definição de taxa de juros, né? O mercado vai tirar um pouco o foco agora da vitória do Trump. Já estamos vendo reação, né, sobre essa vitória do Trump. E agora eu acredito que o foco vai se debruçar aí no Powell, né? Na quinta-feira, ali com a definição de taxa de juros. É esperado mais um corte. Os Estados Unidos dão aí alguns sinais de desaceleração. Por isso que o Fed volta a estimular para evitar uma recessão. Agora a preocupação não é mais com o combate à inflação e é na quinta-feira que é esperado mais um corte. O mercado está esperando uma taxa de juros básica de 4,5 a 4,75. Só que isso aqui não importa tanto. O mercado vai estar de olho nisso, vai estar de olho nas falas do Powell. Talvez é isso que dê aí uma animada no mercado ou não. A gente vai acompanhar aqui no canal. Só que o que importa é isso aqui, ó, o juro longo, quando a gente fala em câmbio, por exemplo. É aqui que você vai fazer o seu empréstimo. Quando você vai financiar um carro, uma casa, você não financia no overnight, nas Fed Funds, na Selic. Você financia pegando um empréstimo de 5 anos, 10 anos ou até mais, né? E essa taxa longa, por exemplo, de 1 ano acima, no meio aqui, a taxa, os bonds de 10 anos, né? Você percebe que após a vitória do Trump, essas taxas começaram a subir. Justamente pelo que eu falei anteriormente, com essas perspectivas, né? Dessa visão mais protecionista do Trump, que inclusive poderia afetar China e até mesmo o Brasil, dependendo, né, da taxação que ele for fazer ali para importações, esse protecionismo, para fazer os Estados Unidos grande novamente. Eu nunca fui fanático de apoiar Trump ou algo assim, por quê? Porque o Trump vai ser um excelente presidente, na minha opinião. Só que ele vai ser um excelente presidente para os americanos, para os Estados Unidos. Não para os americanos do Sul, mas sim para os do Norte. Então, a gente tem que ficar de olhos bem abertos para aproveitar as oportunidades, tá?
Com esse juro longo subindo, o dólar apanha. Só que esse dólar do Google aqui tá mentiroso, tá, pessoal? Tá 5,80 e pouco, tá? Já vamos pegar a cotação certinha do dólar aqui. Tá 5,76, tá, pessoal? Os emergentes tendem a apanhar, porque nesse momento o dinheiro tende a ir pro dólar. Nós estamos aqui, inclusive, né, num topo aqui, onde temos uma grande resistência, de olhos bem abertos aqui, pessoal, porque essa região de 5,76 aqui é a região de resistência do dólar, tá? Se o Lula vier com falas de corte de gastos, né, isso pode trazer até uma força para o real. Então vamos ficar de olho. Com essa vitória do Trump, o que a gente observa aqui? O dinheiro indo para o dólar, né? Taxa de juros sobe, taxa de juros longa sobe, o dinheiro tende a ir para o dólar. Então, tanto é que a nossa moeda aqui está apanhando nos últimos dias, moedas de emergentes vem apanhando com essa perspectiva, né, do Trump ganhar. A gente vê moeda mexicana perdendo valor, o real perdendo valor, várias moedas de emergentes perdem valor nesse momento. Por quê? Porque o dinheiro está indo para o dólar, né? Inclusive moedas de países mais fortes, de países de primeiro mundo, também estão perdendo valor frente ao dólar neste momento, né? Por quê? Porque quando a gente olha o DXY, o capital está indo para o dólar neste momento, até por conta ali da questão do juro, dessa perspectiva, quem sabe, de inflação, caso, né, essas promessas de campanha sejam executadas e tudo mais. A gente, né, falou sobre isso lá na aba comunidade há 4 dias atrás. Para o Brasil, vamos esperar essas falas do Lula aí, se ele vai cortar gastos ou não. O governo precisa ajustar o fiscal, porque além dessa questão macroeconômica de juro longo subindo lá fora e etc., e essas possíveis, né, taxações para emergentes, nós também temos localmente aqui um problema fiscal grave, né, onde o Lula precisa, o governo precisa cortar gasto, porque ele está com déficit de R$1 trilhão. É algo absurdo, o fiscal do Brasil está indo por água abaixo, e isso reflete lá no câmbio também. Então nós temos vários fatores para analisar. Falando aqui de Bitcoin, pessoal, que eu acredito que é um dos ativos nesse fim de ciclo macroeconômico, que ainda podem nos entregar aí algum lucro. Claro, sempre você gerenciando o seu risco, tendo uma carteira antifrágil, né? Eu não me exponho 100% em cripto, você faz o que você quiser. Eu gosto de ter a minha carteira antifrágil, onde eu vou estar diversificado nas diversas classes de ativos. Um desses ativos são aí as criptomoedas. E eu acredito que sim, a gente pode, após as eleições agora, ter a nossa disparada. É o que a gente vem batendo aí nos últimos vídeos do canal, que olhando os ciclos passados, após as eleições americanas, dentre 1 ou 2 meses, nós temos aí uma disparada do Bitcoin. Então, será que finalmente nós teremos nosso breakout? E aquela disparada tão esperada aí do Bitcoin e das altcoins, que é nas altcoins que eu acredito que a gente vai ter uma grande multiplicação de capital. Quando a dominância do Bitcoin começar a cair e essas altas dispararem, né? Já vamos falar mais sobre altcoins ainda nesse vídeo. Então, há 8 dias atrás a gente fez esse vídeo, criptomoedas, compre. Há 8 dias atrás, e eu projetei, né, essa visão onde nós poderíamos estar acumulando por baixo do canal para ter a disparada. Vamos aguardar aí se nas próximas semanas é isso que vai acontecer. Por enquanto, olhando o ciclo de mercado nesse mesmo vídeo, criptomoedas compre, eu até trouxe esse indicador que traz, né, a correlação do ciclo psicológico e o momento atual, onde nós poderíamos estar nessa fase do otimismo, que é uma fase de meio de ciclo, para ter a última pernada de alta, para ter a euforia. Você pode ver que esse ano de 2024 foi um ano aí chato, né, para o criptomercado. Então a gente pode ter aí a euforia começando nas próximas semanas com essa vitória do Trump, ele mais pró-cripto, né? Quem sabe taxa de juros ali caindo, o mercado pensando naquele rally de fim de ano. A gente pode então ter espaço ainda, né, na macroeconomia para ter essa disparada do criptomercado. Então, a euforia ainda não começou seguindo o ciclo psicológico, e a gente ainda tem a oportunidade de montar a posição, principalmente nas altcoins, ali para surfar a bull run, aquela disparada que ainda não começou. Nós estamos agora no bull market, que é o mercado de alta. Mas a bull run, aquela disparada, ainda não começou. Como a gente vem falando aí nesse vídeo de 8 dias atrás, ainda podemos ter aí uma disparada das criptos. E é lá na euforia que geralmente começa a alt-season, né? Já vamos falar de alt-season.
Falando de ciclo aqui, pessoal, olha o ciclo de 2017, 2021 e o atual. Tá faltando alguma coisa aqui, né? Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando justamente essa bull run, essa disparada, que geralmente acontece após o breakout, o rompimento do topo anterior. Nesse momento, nós estamos testando exatamente a resistência do Bitcoin. A gente não está conseguindo romper essa resistência. Mas, olhando os ciclos passados, lembrando que o que aconteceu no passado não é garantia que vai acontecer no futuro, mas é um estudo, né? Porque a gente consegue ter uma ideia dos padrões. Olhando os ciclos passados, se a gente conseguir romper a resistência dos topos anteriores e realizar esse breakout, nós podemos aí ter a tão esperada disparada aí do criptomercado, a bull run, que é aquela euforia, o preço começa a disparar, a galera começa a entrar, e aí todo mundo começa a falar do assunto, e aí vai mais gente entrando, e aí a galera começa a entrar em meme coin, é aquele rolo todo, e é ali que a gente consegue ter uma grande multiplicação de capital, se entrar, né, se você se posicionar, aceitando todos os riscos envolvidos, antes da bull run começar, né? A grande jogada é entrar antes da bull run começar. Aqui, pessoal, nós temos o market cap das altcoins, que poderia ter uma disparada de 3, 4 vezes o market cap, né? Então as altcoins elas tendem a ser muito mais exponenciais na alt season, que ainda não começou. Por enquanto é Bitcoin season, né? E Gabriel, por que você diz que é Bitcoin season? Que história é essa? Deixa eu puxar aqui o gráfico da dominância do Bitcoin para mostrar para você, né? O que é essa tal de Bitcoin season? É justamente quando a dominância do Bitcoin ela está disparando. Então você percebe que agora o dinheiro do criptomercado ele está indo ainda para o Bitcoin, ele está entrando ainda para o Bitcoin. A alt season ela acontece quando a dominância cai, coisa que ainda não aconteceu, como você consegue ver claramente aí no gráfico. Gabriel, me dá um exemplo do que aconteceu no ciclo passado quando a dominância do Bitcoin começou a cair. Bora lá. Vamos mostrar aqui a ADA Cardano, que foi uma das moedas que performou muito bem no último ciclo, tá? E aí você percebe a correlação que eu estou falando para você. E a oportunidade que existe, claro, tem risco elevado sim. O Bitcoin já é arriscado, na minha opinião. Por isso tem que surfar ciclo e saber o que está fazendo. E colocar o dinheiro que está disposto a perder, a colocar para jogo, né? Então invista com responsabilidade. Só que aqui a gente pode ter uma grande oportunidade de multiplicação caso ocorra esse breakout. Por quê? Porque aí a galera começa a entrar no Bitcoin e o Bitcoin começa a perder upside. Você não tem mais espaço para ele subir. E aí a galera começa ou a entrar direto nas altcoins para buscar uma multiplicação melhor, ou a sair do Bitcoin e ir para as altcoins. Isso mais lá pro fim do ciclo, para a euforia. E é nesse momento que a dominância cai e, por exemplo, aqui a Cardano disparou. Perceba que quando a dominância do Bitcoin começa a cair, ó, a Cardano ela dispara na sequência, ela dispara, existe ali uma correlação, né? Então você dominar isso te permite se posicionar antes da galera para pegar ali a nata, para aproveitar as melhores oportunidades. Pô, Gabriel, muito arriscado. Sim, muito arriscado. O que você pode fazer? Você pode gerenciar, né? Você pode, conforme você vai lucrando nas altas e realizando lucro. Inclusive lá no Criptos Exponenciais eu explico mais sobre essa gestão, né? De como você pode fazer isso. Mas o que eu tô te falando é, quando a dominância do Bitcoin começar a cair, nós podemos ter alt season aí, uma grande disparada. Claro, antes precisamos do breakout no Bitcoin, porque o Bitcoin é o rei. Quem sabe o mercado vai esperar ainda a definição de taxa de juros e as falas do Paul para se decidir o que vai fazer, a gente vai acompanhando aqui no canal. Uma das altas que eu vejo que está com uma grande oportunidade aí é, por exemplo, a NIR, que a gente falou na última live, quando estava 3,80, se não me falha a memória, $3,80. Já disparou 4,11. Então tem que entrar, na minha opinião, antes da bull run começar. E quando a alt season começar aí, a gente pode ver patamares ainda maiores de preço, né, pessoal? Mas a gente vê muitas alts, não só a NIR, mas muitas altcoins aí a excelentes preços, porque durante esse ano todo, praticamente, né, as criptos elas apanharam muito. Nesse ciclo aí, a NIR tá super descontada, né? Porque as alts elas apanharam muito, pessoal. Então ainda não ocorreu aquela disparada, né? E tem muitas outras aí podendo dar aí ponto de entrada para você que quer assumir esse risco.
Eu separei uma lista das altcoins que eu tô de olho no Criptos Exponenciais Express. Você pode adquirir por um precinho sensacional. Aqui você vai ter a gestão do ciclo com base no ciclo, vai ter módulos de negociação na prática, vai ter a minha carteira Express, que é as altas que eu tô de olho. Você vai aprender a garimpar usando inteligência artificial. Você vai aprender a fazer negociações on-chain. Então, um treinamento Express de 3 horas, direto ao ponto, para você negociar cripto e surfar essa bull run que pode começar nas próximas semanas. 397, tá, pessoal? Tá aí o Criptos Exponenciais Express. Ele tá na Last Link e o acesso é vitalício. Vou deixar o link aí na descrição, tá? Parcelando em 12 fica R$40 por mês. É menos que uma pizza. Um precinho super simbólico nesse lançamento. Depois o preço vai subir. Então, se você quer pegar o melhor preço, entra hoje e já começa a fazer as aulas, já entra lá no Criptos Exponenciais Express. Inclusive, entra lá no grupo do Telegram, que é lá no Telegram que eu vou estar atualizando vocês, tá? Então, quando surgir alguma novidade, eu vou mandar lá no Telegram. Então, entra no Criptos Exponenciais e já entra lá no Telegram, beleza? Então, temos a carteira Ciclo Express, temos ali o contato com o P2P, que não faz o reporte, né? Que negocia sem KYC. Então, um treinamento bem completão aí por um precinho super simbólico para você fazer acontecer. E quem sabe a gente vai brindar mais à frente aí com a Bull Run. Com a Bull Run e a Alt Season, né? Que eu acredito que o que vai multiplicar, principalmente quem tem pouco capital, quem vai multiplicar o capital aí da galera é aí as altcoins. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso. A gente vai acompanhando aí as novidades aqui no canal também. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, compartilha pra geral. A gente se vê na próxima e brindaremos mais à frente. Te espero lá no Criptos Exponenciais. Todos os links estão na descrição. Valeu, pessoal. Tamo junto!